Meu nome é Harper Reed, tenho 24 anos e, faltando apenas 10 minutos para eu fazer o brinde no jantar da minha formatura, um garçom entrou na nossa sala reservada empurrando um segundo bolo. Eu estava com o cartão do meu discurso em uma mão e a pasta com meu diploma na outra. Até aquele instante, eu imaginava que finalmente teria uma noite dedicada à minha conquista, 4 anos conciliando 2 empregos, estudando para concluir a faculdade e tentando conseguir uma bolsa de pós-graduação que eu já acreditava ter perdido. Então reparei na cobertura dourada daquele bolo. Minha irmã mais nova levou as mãos à boca e fingiu surpresa. Foi uma das atuações mais ensaiadas que eu já tinha presenciado. Minha mãe já estava filmando tudo. Meu pai se levantou, tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó e a colocou nas mãos de Ethan, namorado da minha irmã. Pelo jeito, ele esperava que os aplausos resolvessem o restante da situação. Mas Ethan não sorriu. Ele olhou para Chloe, depois para mim. Não havia qualquer empolgação no rosto dele. Pelo contrário. Ele fechou a caixa. Não, disse simplesmente. Meu pai se aproximou e falou alguma coisa em voz baixa, como se tentasse convencê-lo a mudar de ideia. Ethan, porém, recuou. Eu pretendia fazer o pedido, ele disse. Até descobrir o que você fez com o e-mail da bolsa de estudos da sua irmã. Foi como se alguém tivesse desligado o som da sala. Minha irmã baixou as mãos lentamente. Ela não parecia surpresa com a acusação. Parecia assustada porque Ethan havia descoberto algo que ela queria desesperadamente esconder. Eu ainda segurava meu discurso, mas já não conseguia pensar na comemoração da mesma maneira. Até aquele momento, eu acreditava que o pior que minha família poderia fazer era roubar o protagonismo do meu jantar de formatura. Só que, aparentemente, alguém tinha interferido em algo muito maior, o meu futuro. Durante alguns segundos, ninguém disse nada. Então minha mãe abaixou o celular e olhou diretamente para mim. O que você contou para ele? Eu quase não acreditei no que estava ouvindo. Ethan acabará de acusar minha irmã de interferir na minha bolsa de estudos, mas minha mãe agiu como se eu fosse responsável por toda aquela confusão. Nada, respondi. Eu nem sabia que ele ia fazer um pedido. Chloe imediatamente se virou para Ethan. Ethan, você está me humilhando por causa de um e-mail que nem sequer entende. Foi a primeira vez naquela noite que alguém mencionou o nome dele. Ethan permaneceu tranquilo. Eu te perguntei 3 vezes o que aconteceu. E você me deu 3 explicações diferentes. Meu pai tentou levá-lo para o corredor, provavelmente esperando resolver tudo longe dos convidados. Ethan o interrompeu. Eu também tentei conversar com você. Olhei para meu pai, sentindo um nó se formar no estômago. Você sabia que ele não pretendia fazer o pedido? Ele não respondeu. Apenas desviou os olhos. Ethan então explicou tudo. 2 horas antes do jantar, ele havia pedido ao meu pai que devolvesse o anel. Ethan e Chloe viajariam no dia seguinte para passar o fim de semana fora, e ele não queria correr o risco de minha irmã encontrar a joia escondida na bagagem. O plano era fazer o pedido durante aquela viagem, longe de toda aquela exposição. Mas Chloe descobriu o que ele estava planejando. Contou aos nossos pais e, junto com eles, ajudou a preparar aquele segundo bolo. Quando Ethan decidiu cancelar o pedido, meu pai aparentemente concluiu que ele estava apenas nervoso e que mudaria de ideia. Então, em vez de devolver o anel, ele resolveu insistir. Esperou o bolo chegar, abriu espaço no meio da comemoração e colocou a caixa de veludo nas mãos de Ethan diante de 23 familiares. Meu pai não tinha entendido errado uma surpresa. Ele tinha tentado usar uma sala cheia de testemunhas para pressionar Ethan a ignorar a própria decisão. Naquele momento, olhei para o gerente do restaurante. Por favor, tire esse bolo daqui. Minha mãe protestou, dizendo que tinha sido ela quem pagará pelo bolo. Então você pode comê-lo em outro lugar, respondi. Deixei meu cartão de discurso sobre a mesa, peguei minha bolsa e saí em direção ao saguão. Minhas pernas estavam tremendo, mas eu me recusava a deixar as lágrimas de Chloe me transformarem novamente na pessoa que precisava resolver todas as emergências daquela família. 1 minuto depois, Ethan apareceu atrás de mim. Posso te explicar o que aconteceu? Concordei, mas deixei claro que ele teria apenas 5 minutos. 3 dias antes, Chloe havia pedido que Ethan pegasse o laptop dela enquanto ela encontrava nossa mãe para conversar sobre o jantar.
Ela precisava de um arquivo relacionado ao trabalho. Quando Ethan abriu a tela, encontrou uma aba de e-mail aberta. A pasta exibida era a lixeira, e o endereço conectado à conta era o meu. Meses antes, eu tinha usado o laptop de Chloe para baixar meu histórico acadêmico e, sem perceber, deixei minha conta conectada. No topo da lixeira havia uma mensagem com o assunto: ação necessária, bolsa de pós-graduação Northridge. O e-mail tinha chegado às 8h14 daquela segunda-feira e sido enviado para a lixeira apenas 7 minutos depois. Havia outras mensagens ali que também tinham o meu nome. Uma delas era da Greenbridge Consulting, empresa para a qual eu havia me candidatado a um estágio extremamente disputado no semestre anterior. Ethan tirou 2 fotos da tela. Naquele momento, ele acreditava estar diante de uma possível invasão ou uso indevido da minha conta. Pouco depois, Chloe voltou para casa antes do esperado. Ao perceber que Ethan estava com o laptop nas mãos, tentou pegá-lo imediatamente. Primeiro, disse que eu mesma havia pedido que ela cuidasse da minha caixa de entrada porque estava sobrecarregada. Quando Ethan afirmou que confirmaria isso comigo, a história mudou. Ela então alegou que havia apagado o e-mail da bolsa para me poupar da pressão, já que a oportunidade exigia que eu me mudasse para outra parte do país. No dia seguinte, apresentou uma terceira versão. Disse que talvez aquela mensagem fosse spam e que ela só estava verificando a conta. Na manhã do jantar, Ethan decidiu conferir as informações diretamente no site oficial da Northridge. A data do comunicado e o domínio do remetente eram exatamente iguais aos que apareciam nas fotos que ele havia tirado. Ele deu a Chloe uma última oportunidade de me contar a verdade antes do jantar. Ela se recusou. Disse que o pedido de casamento mudaria completamente o clima da noite e que não fazia sentido estragar tudo naquele momento. Foi então que Ethan avisou meu pai que não haveria mais noivado. Depois de quase 3 anos ao lado de Chloe, ele ainda queria acreditar na mulher que achava conhecer. Por isso, insistiu tantas vezes para que ela explicasse o que havia feito. Mas, naquela altura, as versões contraditórias já tinham colocado Ethan diante de uma escolha: acreditar no que Chloe dizia ou confiar nas evidências que tinha encontrado. Ele acabou escolhendo as evidências. E então me mostrou as fotografias. Meu endereço de e-mail completo aparecia na tela. Também estavam visíveis os assuntos das mensagens, os horários e até a pequena foto de perfil que eu usava desde a época da faculdade. Eu me lembrei de ter atualizado aquela mesma caixa de entrada todos os dias durante 2 semanas, esperando uma resposta da Northridge. Depois, simplesmente aceitei que eles tinham escolhido outra pessoa. Também me lembrei de ter contado a Chloe como eu me sentia idiota por acreditar que realmente tinha alguma chance. Ela me abraçou naquela época e disse: talvez isso simplesmente não fosse para você. Agora, parada naquele saguão, eu percebia que a descoberta de Ethan não tinha sido uma coincidência conveniente para transformar aquela noite em uma história dramática. Ele apenas encontrou uma pista que Chloe havia deixado exposta por descuido. E o pior era que nenhum de nós fazia ideia de onde aquela trilha começava. Eu não voltei para casa naquela noite. Reservei um quarto de hotel, desliguei o celular e abri meu laptop. Antes de ouvir mais uma explicação da minha família, eu precisava descobrir os fatos por conta própria. Naquela noite, comecei a investigar tudo por 3 ângulos diferentes. O primeiro era o acesso à minha conta. Troquei minha senha, encerrei todas as sessões abertas e consultei o relatório de segurança. Havia um acesso feito por um MacBook compatível com o dispositivo de Chloe na segunda-feira, às 8h19, vindo de uma localização próxima ao apartamento dela. Depois encontrei outro login, registrado na quarta-feira, justamente depois de eu ter contado à família que a Northridge ainda não havia respondido. Foi então que descobri algo ainda mais estranho. Havia uma regra de e-mail que eu nunca tinha criado. Qualquer mensagem que contivesse palavras como bolsa, estágio, prêmio ou oferta era automaticamente marcada como lida e retirada da minha caixa de entrada principal. Aquilo não parecia mais uma decisão impulsiva. Alguém havia criado um mecanismo específico para esconder oportunidades de mim. Chloe não tinha simplesmente tomado uma decisão desesperada em um momento de medo. Ela havia preparado uma armadilha e esperado que alguma oportunidade importante aparecesse para que o sistema a escondesse. A segunda parte da investigação era o estágio. A mensagem da Greenbridge tinha quase 10 meses e já não estava na lixeira. Então entrei diretamente no portal da empresa.
No portal da empresa havia um status que eu nunca tinha visto: oferta enviada, resposta necessária em até 5 dias úteis. Em setembro do ano anterior, eu tinha passado por 3 entrevistas para aquele estágio remunerado na área de políticas públicas. Chloe sabia que eu estava esperando uma resposta. Só que nenhum e-mail apareceu na minha caixa de entrada. 5 dias depois, descobri que a vaga já havia sido preenchida. Eu imediatamente pensei que tinha superestimado minhas próprias capacidades. Passei quase um mês sem me candidatar a oportunidades parecidas. Lembro de até pedir desculpas ao professor que havia me indicado. Disse a ele que talvez eu tivesse parecido muito mais competente no currículo do que durante as entrevistas. Ele tentou me tranquilizar. Disse que rejeição fazia parte do processo e que eu não deveria desistir. Mais tarde, quando aceitei trabalhos não remunerados dentro da universidade e comecei a mirar oportunidades bem menores, Chloe me elogiou por estar sendo realista. Agora tudo fazia sentido. Ela havia escondido uma oportunidade que poderia ter mudado minha trajetória e, depois, me ajudado a construir uma versão diminuída de mim mesma em torno daquela perda. O portal mostrava a oferta original e registrava que ela havia sido entregue às 9h06 de uma terça-feira. As mensagens da família colocavam Chloe no meu apartamento pouco tempo depois, quando meu antigo laptop estava aberto. Isso, sozinho, não seria suficiente para provar que ela tinha apagado alguma coisa. Mas uma das fotos tiradas por Ethan mostrava uma cópia encaminhada daquela oferta armazenada em uma pasta no computador de Chloe. Ela tinha guardado justamente aquilo que havia tirado de mim. A terceira parte da investigação foi ainda pior: o encobrimento. Entrei no portal da Northridge. Meu status dizia: bolsa concedida, prazo de aceitação expirado. A bolsa cobria integralmente 2 anos de um mestrado, incluía auxílio para despesas de vida e ainda oferecia uma colocação em um projeto de pesquisa em Boston. Eu não tinha perdido apenas uma mensagem de parabéns. Eu tinha perdido uma oportunidade capaz de transformar completamente meu futuro, com um valor financeiro maior do que tudo que eu havia conseguido juntar trabalhando em empregos de meio período durante 4 anos. O prazo para aceitar a bolsa tinha terminado ao meio-dia daquele mesmo dia. Chloe apagou o primeiro e-mail e depois voltou a acessar a conta quando chegou um lembrete. Ela sabia exatamente quando o prazo terminaria. E às 11h36 daquela manhã, apenas 24 minutos antes de minha oportunidade desaparecer, ela me mandou uma foto do bolo preparado para o pedido de casamento. Perguntou se as letras douradas pareciam formais demais para uma sobremesa de formatura. Enquanto ela pensava nos detalhes da própria encenação, minha bolsa estava expirando. Liguei para o número de atendimento da Northridge e, em seguida, enviei uma mensagem ao diretor usando um novo endereço de e-mail. Anexei o relatório de segurança e pedi que preservassem os registros de entrega. Também perguntei se havia algum procedimento de recurso ou possibilidade de reconsideração. Abri o PDF oficial da concessão. O documento elogiava justamente minha pesquisa sobre acesso ao transporte público. Durante meses, eu tinha convencido a mim mesma de que aquele trabalho não era bom o bastante. Fui diminuindo minhas expectativas aos poucos, até que a decepção coubesse dentro da imagem que eu tinha de mim. E o mais cruel era que aceitar a bolsa não exigia uma decisão impossível. Bastava uma assinatura digital antes do meio-dia. Chloe não estava tentando me poupar de uma escolha difícil. Ela estava tentando garantir que eu nunca tivesse a chance de escolher. Essa descoberta doeu mais do que pensar no dinheiro perdido. Ela tinha me feito participar da minha própria destruição. Quando eu dizia que era descuidada, ela concordava. Quando eu dizia que era desorganizada, ela me consolava. Passei então a montar uma linha do tempo baseada apenas no que eu conseguia comprovar. A oferta da Greenbridge foi enviada, copiada e escondida. A bolsa da Northridge foi entregue, apagada e deixada expirar enquanto o bolo do pedido de casamento estava sendo preparado. Acrescentei as fotografias de Ethan e os registros dos portais. Não incluí lembranças vagas, datas de aniversários ou encontros familiares. Não precisava disso. 2 oportunidades sabotadas já eram suficientes. Às 14h17, Chloe começou a me mandar mensagens. Algumas diziam: você está destruindo a minha vida. Outras pediam: podemos conversar antes que você transforme isso em algo maior? Nenhuma delas dizia: eu fiz isso. Respondi apenas uma vez.
Pedi a todos da família que não entrassem em contato com nenhuma das duas organizações e que preservassem todos os dispositivos, e-mails e mensagens relacionados ao caso. Depois, silenciei a conversa. Minha mãe tentou ligar usando o telefone do meu pai, depois que bloqueei o número dela. Meu pai mandou uma mensagem dizendo que acusações públicas poderiam prejudicar Chloe de forma permanente. Fiquei olhando para aquela palavra, permanente. A perda da minha bolsa também era permanente. Curiosamente, ninguém havia usado esse termo enquanto o prejuízo estava do meu lado. A preocupação só apareceu quando as consequências começaram a atingir Chloe. Na manhã seguinte, às 8 horas, recebi uma ligação da Northridge. A diretora foi educada, mas não tentou amenizar a realidade. A turma já estava definida, os recursos haviam sido destinados e, infelizmente, a bolsa não poderia ser reativada. Ela confirmou que as duas notificações tinham sido entregues corretamente e que nenhum comunicado de rejeição havia sido enviado para mim. Ainda assim, ofereceu uma carta oficial confirmando que eu havia sido selecionada para o programa. Segundo ela, o documento poderia fortalecer futuras candidaturas a outras oportunidades. Quando desliguei, chorei pelo tempo que precisei. Não porque as lágrimas significassem fraqueza. Também não porque eu estivesse procurando a compaixão de alguém. Eu chorei porque aquela oportunidade tinha sido verdadeira. A perda era definitiva. E a pessoa responsável por aquilo havia permanecido perto de mim, me consolando enquanto eu acreditava que simplesmente não era boa bastante. Depois, lavei o rosto e voltei para a linha do tempo. Talvez você já tenha passado por algo parecido, culpar a si mesmo por ser distraído ou descuidado e, só depois, descobrir que alguém em quem confiava estava silenciosamente eliminando suas oportunidades antes mesmo que você pudesse decidir o que queria fazer com elas. Mais tarde, encontrei meu pai em uma cafeteria. Ele parecia menos controlador naquele ambiente, talvez porque não pudesse transformar cada silêncio em uma ordem. Ele colocou a caixa de veludo sobre a mesa, como se aquela noite também tivesse sido uma espécie de derrota para ele. Fui direto ao ponto. Quando Ethan recusou o pedido, por que você colocou o anel na mão dele mesmo assim? Meu pai disse que Ethan estava nervoso e que havia 23 pessoas esperando que algo especial acontecesse. Lembrei a ele que todas aquelas pessoas tinham sido convidadas para comemorar a minha formatura. Ele suspirou. Chloe criou expectativas demais para aquela noite. Eu achei que, depois que todos começassem a aplaudir, Ethan lembraria o quanto a ama. Eu o encarei. Então você achou que a pressão de todo mundo faria um ou não ou virar um ou sim? Meu pai preferiu chamar aquilo de incentivo. Segundo ele, minha graduação já estava garantida, enquanto o relacionamento de Chloe era delicado e precisava de atenção. Naquele instante, percebi que aquilo resumia perfeitamente a dinâmica da nossa família. Minhas conquistas eram tratadas como algo seguro demais para exigir preocupação. Já os sentimentos de Chloe eram considerados emergências que todos precisavam resolver. Meu pai finalmente admitiu que esperava que os aplausos fizessem a decisão de Ethan parecer inevitável. Ele confundiu pressão com consentimento simplesmente porque o resultado desejado para ele parecia tão óbvio. Coloquei sobre a mesa a carta da Northridge, o registro dos dispositivos e a linha do tempo que eu havia preparado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: ela deve ter achado que você não queria se mudar. Chloe havia contado a ele que eu estava exausta, perdendo prazos e tentando encontrar alguém que me impedisse de assumir responsabilidades demais. Meu pai acreditou nela. Afinal, ela ligava para ele todos os dias, enquanto eu costumava ligar apenas uma vez por semana. A proximidade havia se transformado em prova. Então abri outro documento no meu laptop, a recomendação que meu pai havia escrito para Chloe, indicando-a para uma vaga de verão na Caldeira Environmental Strategies. O texto elogiava Chloe por ser a pessoa que mantinha nossa família organizada quando os outros se tornavam pouco confiáveis sob pressão. Olhei para meu pai. Ele admitiu que o exemplo usado na recomendação tinha vindo da própria Chloe. Ela havia dito que eu esquecia prazos importantes e que ela precisava intervir para corrigir meus erros. Meu pai não sabia que os problemas que ele estava descrevendo tinham sido criados pela própria Chloe. Ele havia assinado uma recomendação profissional baseada justamente nas consequências da sabotagem que ela mesma havia provocado. Você apresentou a versão que ela inventou sobre mim para alguém da minha própria área profissional, eu disse. Dessa vez, meu pai pareceu realmente entender o peso daquilo.
Um colega dele na Calder também conhecia pessoas da Greenbridge. Em um mercado profissional pequeno, uma história contada em uma recomendação podia circular muito mais longe do que ele imaginava. Meu pai não tinha acordado pensando em destruir minha reputação. Mas acabou colocando uma mentira por escrito e assinando embaixo. E, naquele contexto, a assinatura dele importava muito mais do que suas boas intenções. Ele perguntou o que eu queria que acontecesse. Eu respondi que, primeiro, ele precisava parar de chamar manipulação de preocupação e de usar a palavra amor como justificativa para ignorar a escolha de outro adulto. Você colocou o momento perfeito da Chloe acima da decisão do Ethan e acima da minha formatura. Se ele tivesse cedido à pressão, ela estaria noiva porque foi encurralada diante de todo mundo, e vocês ainda chamariam isso de uma cena romântica. Depois, avisei que a família se reuniria dentro de 48 horas. Meu pai deveria levar a recomendação que havia escrito e também o próprio celular. Minha conversa com minha mãe foi diferente. Encontrei-a naquela tarde, na cozinha dos meus pais. Antes mesmo de eu me sentar, ela começou a chorar. Disse que Chloe quase não estava comendo e que Ethan não atendia mais às ligações. Coloquei a carta da Northridge sobre a mesa. Não vamos começar falando sobre como ela se sente depois de ser descoberta. Vamos começar falando sobre o que ela fez. Minha mãe afirmou que não sabia nada sobre a bolsa. Então fiz uma pergunta mais específica. Você sabia que Chloe tinha acesso ao meu e-mail? Ela ficou imóvel. 3 meses antes, minha mãe tinha visto minha caixa de entrada aberta no laptop de Chloe. Na época, Chloe explicou que eu havia pedido para ela ficar de olho nas notificações importantes. Minha mãe desconfiou daquela explicação, mas nunca me perguntou nada. Depois, ouviu Chloe comentar sobre um e-mail relacionado a um estágio que eu nunca tinha contado à família. Mais uma vez, ela preferiu ficar em silêncio. Chloe tinha necessidade de se sentir indispensável, e minha mãe sabia disso. Mas minha mãe também precisava daquela dependência. Enquanto Chloe estivesse sempre enfrentando alguma crise, minha mãe poderia ocupar o papel de salvadora, aquela pessoa que todos procuravam quando alguma coisa dava errado. Confrontar Chloe significaria colocar esse papel em risco. Era Chloe quem ligava para ela sempre que surgia um problema. Era Chloe quem perguntava o que deveria fazer. Ao protegê-la, minha mãe também preservava a sensação de ser necessária. Talvez isso fosse mais fácil do que encarar o motivo pelo qual eu já não confiava na família para contar meus planos antes de eles estarem prontos. Olhei para ela. Então você deixou Chloe falar por mim porque manter a dependência dela também mantinha a sua importância. Minha mãe respondeu em voz baixa que eu estava tornando aquilo cruel demais. Crueldade não vira gentileza só porque é dita baixinho. Durante anos, ela tinha assistido Chloe se transformar na intermediária entre mim e o restante da família. Quando eu estava ocupada, Chloe resumiria minhas mensagens. Quando eu recusava um convite, era ela quem explicava o que eu realmente queria dizer. Quando alguma coisa dava certo para mim, Chloe aparecia para dizer que ninguém deveria falar muito sobre aquilo para não me pressionar. Minha mãe confundiu controle com proximidade porque aquela dinâmica mantinha as duas no centro da minha vida. Então estabelecia as regras para a reunião. Ninguém conversaria em particular com Chloe antes do encontro para combinar versões. Ninguém apagaria mensagens ou arquivos. E ninguém esperaria que eu consolasse alguém por causa das consequências das próprias escolhas. Minha mãe perguntou se eu pretendia punir minha irmã para sempre. Não. Estou apenas retirando dela o acesso à minha vida. O que ela vai sentir com isso não determina se a minha decisão é justa. Fui embora sem aceitar o abraço que minha mãe tentou me dar. Não estava tentando ser fria. Eu simplesmente não queria que um gesto de carinho encerrasse uma conversa antes que a verdade tivesse espaço para ser dita. A reunião familiar aconteceu na casa da minha tia Denise. Ela não tinha participado do jantar de formatura e deixou claro que não tinha qualquer interesse em proteger aquela noite ou fingir que nada havia acontecido. Estávamos apenas 6 pessoas, Chloe, Ethan, minha mãe, meu pai, Denise e eu. Ethan estava ali como testemunha, não como namorado tentando salvar o relacionamento. Conectei meu laptop à televisão da sala. A primeira tela mostrava 6 evidências principais: o registro de entrega da Northridge, o acesso ao dispositivo, a regra escondida na minha conta, a bolsa que expirou, a oferta da Greenbridge e a fotografia que Ethan havia tirado.
Todos viriam exatamente as mesmas informações, ao mesmo tempo. Chloe chegou atrasada, sem o laptop, e cruzou os braços. Eu não vou participar de um julgamento. Você pode ir embora se quiser, respondi. Mas as evidências continuarão sendo analisadas. Ela ficou. Primeiro, tentou dizer que o acesso registrado pelo MacBook poderia ter sido feito por qualquer pessoa. Então mostrei o nome específico do dispositivo, MacBook Air da Chloe. Concordei que minha antiga sessão esquecida explicava porque minha conta estava conectada ao computador dela. Mas isso não explica o que aconteceu depois. Mostrei os horários. A Northridge havia enviado a mensagem às 8h14. O dispositivo dela acessou minha conta às 8h19. 2 minutos depois, a mensagem foi movida para a lixeira. Você está obcecada em tentar me transformar na vilã, Chloe disparou. Não respondi à provocação. Passei para a próxima evidência, a regra escondida na minha caixa de entrada, criada na noite anterior à decisão da Greenbridge. Depois mostrei a oferta da empresa e a fotografia tirada por Ethan, na qual aparecia uma cópia encaminhada daquela mesma mensagem armazenada no computador de Chloe. Denise foi direto ao ponto. Por que você tinha a oferta da Harper? Chloe respondeu que eu costumava enviar várias coisas para ela. Então mostre uma mensagem em que eu tenha enviado essa oferta para você. Ela disse que as mensagens antigas haviam desaparecido. Depois tentou mudar de explicação. Falou sobre uma extensão do navegador. Em seguida, mencionou uma possível diferença de fuso horário. Depois sugeriu que talvez fosse apenas um rascunho e não a oferta oficial. Mas os registros da conta e o documento assinado respondiam a cada uma dessas versões. Toda tentativa de escapar acabava levando ao mesmo conjunto de fatos. Quando a negação deixou de funcionar, Chloe passou para o ataque. Disse que eu estava criando tensão na família e que me importava mais em provar que estava certa do que com os sentimentos das pessoas. Também mencionou prazos que eu realmente havia perdido sem a ajuda dela. Talvez eu tenha perdido alguns mesmo, respondi. E podemos falar sobre eles também. Ela me chamou de sensível demais. Ser sensível é uma opinião. Um horário registrado no sistema é um fato. Então Chloe mudou de alvo novamente. Disse que Ita estava apenas usando aquela situação como desculpa para fugir do compromisso com ela. Ethan colocou o celular sobre a mesa. Escutem isso. Ele reproduziu uma gravação de voz que Chloe havia enviado naquela mesma manhã. Minha mãe estendeu a mão na direção dela, mas Denise a impediu. Deixe ela responder sem ser salva. Durante anos, a dinâmica da nossa família sempre funcionara da mesma maneira. Chloe perdia o controle, minha mãe corria para acalmá-la, meu pai mandava a todos esquecerem o assunto e a vida seguia. Dessa vez, ninguém deixou o ciclo começar. Na gravação, a voz de Chloe dizia: a Harper vai superar a Northridge. Se ela for para Boston, a mamãe vai desmoronar. O papai vai começar a nos comparar de novo. E todos os feriados vão acabar girando em torno do trabalho dela. Houve uma pausa. Então ela completou: eu só queria um fim de semana em que todo mundo me visse como a pessoa que está seguindo em frente. Ela não havia confessado diretamente que apagou a mensagem. Mas tinha mencionado a Northridge antes mesmo de Ethan contar a ela sobre o que havia descoberto. Chloe avançou para pegar o celular. Ethan foi mais rápido. Você gravou uma conversa minha? Você me enviou a gravação, ele respondeu. Eu só guardei porque, cada vez que perguntava o que tinha acontecido, sua resposta mudava. Chloe começou a chorar. Disse que estávamos distorcendo uma conversa particular e que ela só queria que eu me concentrasse na formatura. Segundo ela, acreditava que eu provavelmente recusaria uma oportunidade cara que exigisse uma mudança para Boston. Depois afirmou que pretendia restaurar a mensagem da Greenbridge depois que minhas provas terminassem. Quando perguntei por que ela havia encaminhado a oferta para o próprio computador, Chloe respondeu que queria ter uma cópia caso eu acabasse culpando-a por alguma coisa. Até minha mãe parou de concordar com ela naquele momento. A história já havia passado de eu nunca toquei nisso para eu fiz isso para proteger você. Olhei para Chloe. Então por que essa proteção precisava ser mantida em segredo? Ela não respondeu. Voltei para a primeira tela da apresentação.
Vou perguntar uma coisa de forma bem simples. Você moveu a oferta da Northridge para a lixeira? Chloe baixou os olhos. Eu esperei. Depois de alguns segundos, ela falou. Eu não achei que um único e-mail fosse decidir o rumo da sua vida. Não foi isso que eu perguntei. Ela permaneceu em silêncio. Finalmente, quase num sussurro, respondeu. Sim. Continuei. Você criou aquela regra para esconder determinadas mensagens? Sim. Mas não foi pelo motivo que você está pensando. E você removeu a oferta da Greenbridge? Chloe demorou a responder. Então, desviando o olhar, disse. Eu ia colocar de volta. Minha tia Denise foi direta. Então isso também é um sim. Fiz uma última pergunta, dessa vez sem espaço para interpretações. Em algum momento eu autorizei você a tomar essas decisões por mim? Chloe abaixou a cabeça. Não. Aquela única palavra derrubou todas as justificativas baseadas em preocupação familiar. Ela sabia que aquelas decisões pertenciam a mim. Mesmo assim, decidiu por conta própria porque tinha medo do que eu poderia escolher. Chloe então se virou para nossos pais. Eu fiz isso porque vocês transformam todas as conquistas dela em uma comparação comigo. Ela culpou meu pai pelas comparações constantes e minha mãe pela necessidade de saber cada detalhe da minha vida. E, pela primeira vez, precisei admitir que havia alguma verdade no que ela dizia. Meus pais alimentaram aquela competição durante anos e acabaram dando a Chloe o papel de porta-voz da família, como se ela tivesse o direito de interpretar minhas decisões para todos. Mas entender a origem de uma atitude não apaga a responsabilidade por ela. Vocês ajudaram a criar esse ambiente, falei. Mas foi você quem decidiu o que fazer dentro dele. Ethan olhou para Chloe com uma calma que me surpreendeu. Você disse que estava fazendo tudo isso para proteger a Harper. Mas estava protegendo o seu lugar dentro da família. Então ele empurrou a caixa do anel na direção do meu pai. Não vai haver pedido de casamento. Nem viagem romântica. E não vai haver relacionamento. Chloe começou a implorar para que ele não tomasse aquela decisão enquanto todos estavam emocionados. Era quase a mesma justificativa que meu pai havia usado durante o jantar. Ethan balançou a cabeça. Eu tomei minha decisão antes daquele bolo chegar. O que aconteceu hoje apenas confirmou que eu estava certo. Foi naquele momento que as consequências finalmente chegaram à mesa. Meu pai abriu a conversa por e-mail que mantinha com a Caldeira Environmental Strategies e começou a escrever enquanto Chloe observava. Depois leu a mensagem em voz alta. Estou retirando minha recomendação para Chloe Reed para a vaga de verão. Algumas informações apresentadas na minha carta eram falsas e, neste momento, não posso afirmar que confio no julgamento ou na integridade dela. Peço desculpas pelo erro. Ele colocou Chloe em cópia e enviou. A expressão dela mudou de uma maneira que eu não tinha visto nem quando Ethan terminou o relacionamento. Você não pode acabar com a minha carreira por causa de uma discussão familiar. Meu pai respondeu. Você usou uma mentira familiar para construir essa recomendação. Eu estou corrigindo a minha parte. Eu não senti satisfação. A Northridge continuava perdida. A Greenbridge também. Mas, pela primeira vez, Chloe não poderia tirar oportunidades de mim e, ao mesmo tempo, continuar aproveitando todos os benefícios construídos sobre a mesma mentira. Se alguém da sua própria família admite que tirou uma oportunidade de você, o que pesa mais, receber um pedido de desculpas perfeito ou ver a pessoa perder as vantagens que conseguiu por meio da mentira? Na manhã seguinte, Ethan enviou uma única mensagem para meus pais, para minha tia Denise e para os 4 parentes que estavam sentados mais perto do bolo durante o jantar. Ele não revelou nenhum dos meus dados pessoais. Apenas explicou que havia encerrado o relacionamento depois de confirmar que Chloe acessara minha conta de e-mail sem autorização e escondido 2 oportunidades profissionais importantes. Também deixou claro que eu não sabia sobre o pedido de casamento, nunca havia pedido que ele terminasse com Chloe e não tinha provocado a cena que aconteceu no jantar. No final, pediu à família que não voltasse a entrar em contato com ele. Foi uma mensagem curta, objetiva e baseada apenas nos fatos. Não havia muito espaço para Chloe reconstruir a história antes que outras pessoas conhecessem a verdade. Ao meio-dia, ela publicou uma mensagem vaga nas redes sociais sobre traição e homens que tinham medo de mulheres fortes.
Ethan não respondeu. Eu também não. Naquela mesma tarde, o antigo colega do meu pai retirou Chloe do processo da Calder. Ele explicou ao meu pai que talvez pudesse reconsiderá-la no futuro, mas somente se ela se candidatasse pelo processo normal e apresentasse referências profissionais independentes, sem vínculos familiares. Mais tarde, Chloe conseguiu falar comigo usando o telefone da minha mãe. Você destruiu meu verão porque não suporta me ver feliz. Eu respirei fundo antes de responder. Eu não entrei em contato com a Calder. Eu não escrevi a recomendação do papai. E eu não apaguei meus próprios e-mails. Ela começou a gritar, dizendo que eu estava me escondendo atrás de detalhes para fugir da responsabilidade. Minha resposta foi simples. Isso não é uma desculpa. Isso se chama responsabilidade. Desliguei. Durante a semana seguinte, parei de tentar consertar a família e comecei a reconstruir os limites da minha própria vida. Troquei todas as minhas senhas, removi os contatos de recuperação que pertenciam à família, ativei a autenticação em 2 fatores e entrei em contato diretamente com as 2 organizações. A Greenbridge confirmou que eu nunca havia recusado a oferta. A Northridge enviou a carta oficial comprovando minha seleção e ainda me colocou em contato com um fundo regional que tinha uma bolsa disponível para o semestre de outono. O benefício cobria apenas um semestre e exigia uma nova candidatura, mas era uma oportunidade real. Candidatei-me sem contar nada à minha família. Depois, escrevi meus novos limites no grupo familiar. De agora em diante, qualquer informação, convite, decisão ou pergunta relacionada a mim deve ser enviada diretamente para mim. Se passar pela Chloe, vou considerar que nunca recebi. Ninguém está autorizado a acessar minhas contas, entrar em contato com empregadores ou universidades em meu nome, nem explicar minhas decisões a outras pessoas sem minha autorização por escrito. Também não participarei de nenhuma reunião para tentar reconstruir a relação até que Chloe apresente, por escrito, um relato completo de tudo que acessou e apague todas as cópias das minhas informações na presença de uma testemunha neutra. Minha mãe respondeu que aquelas regras pareciam um documento jurídico. Ótimo, respondi. Assim fica mais difícil alguém dizer que entendeu errado. Ela chegou a marcar uma sessão com um terapeuta familiar sem sequer perguntar se eu queria participar. Recusei. Eu não era contra a terapia. Talvez algum dia ela pudesse ser útil. Mas não faria sentido começar tratando todos como igualmente responsáveis enquanto Chloe ainda não havia contado toda a verdade. Durante os 2 meses seguintes, encontrei meus pais apenas uma vez em um lugar público. Chloe continuou enviando pedidos de desculpas, mas quase todos vinham acompanhados de uma espécie de cobrança escondida. Ela dizia que sentia muito, mas que eu a havia humilhado. Dizia que sentia muito, mas que Ethan tinha exagerado. Dizia que lamentava, mas que perder a oportunidade na Calder tinha sido uma consequência desproporcional. Eu parei de negociar com qualquer frase que contivesse a palavra mas. Com minha tia Denise presente, Chloe apagou os e-mails que havia encaminhado para si mesma, removeu as capturas de tela da minha caixa de entrada e assinou uma declaração simples listando os dispositivos que havia usado para acessar minhas informações. Eu sabia que um documento não seria capaz de criar arrependimento verdadeiro. A finalidade era muito mais prática. Era garantir que ela nunca mais pudesse fingir que não entendia os limites que eu havia estabelecido. 8 semanas depois do jantar, recebi uma notícia que eu quase não ousava esperar. O Fundo Regional aprovou minha candidatura e me concedeu a bolsa de um semestre. Era uma oportunidade bem menor do que a Northridge, e eu ainda precisaria adiar o plano de estudar em Boston enquanto trabalhava e tentava novamente conseguir financiamento. Mesmo assim, era uma segunda chance. Comemorei apenas com 2 amigos e com o professor que sempre acreditou no meu trabalho. Não publiquei a notícia no grupo da família. Meu pai acabou descobrindo por uma atualização pública que fiz sobre minha formatura e ligou diretamente para me parabenizar. Ele não perguntou se Chloe já sabia. Aquela pequena mudança significou muito para mim. Mais tarde, Chloe descobriu e mandou apenas uma frase. Claro que você conseguiu se levantar de novo. Li aquilo várias vezes. A mensagem revelou algo que seus pedidos de desculpas nunca tinham admitido claramente. Ela não queria apenas escapar das comparações. Uma parte dela precisava que minha queda fosse definitiva para que tudo o que havia feito parecesse ter funcionado. Eu não respondi.
Minha vingança não seria roubar um e-mail dela, espalhar um boato ou tentar prejudicar a próxima oportunidade profissional que aparecesse em seu caminho. Minha escolha foi muito mais simples: deixar que cada consequência legítima chegasse até ela sem tentar impedir. Ela perdeu Ethan, a oportunidade na caldeira e a confiança automática que nossa família costumava dar a ela. E eu não devolveria nenhuma dessas coisas apenas para tornar a vida dela mais confortável. O custo de tudo aquilo apareceu aos poucos e acabou sendo muito mais pesado do que a cena no jantar. Minha tia Denise havia planejado apresentar Chloe a uma pessoa responsável por contratações em uma organização ambiental depois do estágio na caldeira. Mas, depois de descobrir toda a história, retirou a indicação. Quando Chloe a acusou de estar escolhendo um lado, Denise respondeu: "Uma indicação coloca a minha reputação ao lado do seu julgamento. Não vou arriscar a minha credibilidade enquanto você não demonstrar que está tomando decisões diferentes." A partir daquele momento, Chloe precisou procurar empregos de nível inicial sem contar com os contatos da família. Também teve que explicar por que seus planos para o verão haviam mudado e disputar oportunidades sem poder se apresentar como a pessoa responsável por resolver os problemas de todo mundo. A vida social dela também mudou. Ethan contou apenas aos amigos que realmente precisavam saber por que ele havia desaparecido de uma viagem que estava planejada. Chloe, porém, já tinha publicado mensagens vagas sobre traição e abandono, então algumas pessoas começaram a fazer perguntas. A verdade se espalhou de uma maneira bem mais discreta do que um escândalo público. Não houve uma grande exposição. Apenas pequenas correções na história que as pessoas tinham ouvido primeiro. Alguns amigos continuaram ao lado de Chloe. Outros pararam de me enxergar como a irmã ambiciosa que supostamente havia destruído um noivado. Chloe também perdeu o controle sobre a primeira versão dos acontecimentos que chegava aos outros. Uma das amigas que havia ajudado Chloe a ensaiar aquela falsa surpresa durante o jantar acabou me procurando para pedir desculpas. Ela acreditava que o pedido de casamento estava confirmado e que a história sobre a bolsa de estudos tinha surgido somente depois da separação. Quando descobriu que Chloe já sabia tanto sobre o bolo quanto sobre o e-mail apagado, deixou de ajudá-la a justificar o fim do relacionamento. Perder aquela plateia pareceu doer quase tanto quanto perder Ethan. Nos encontros familiares, os parentes começaram a falar diretamente comigo. Perguntavam que horas eu chegaria, em que eu estava trabalhando e, principalmente, o que eu realmente pensava. Quando Chloe tentava responder por mim, Denise simplesmente dizia: "A Harper pode falar por ela mesma." Era uma frase simples, mas cada vez que era repetida, tirava de Chloe um privilégio que ela havia confundido com parte da própria personalidade. Minha mãe começou a fazer terapia depois que recusei 3 tentativas dela de simplesmente a deixar tudo para trás. Meu pai também pediu desculpas. Ele se desculpou com Ethan por ter usado uma sala cheia de pessoas para pressioná-lo e pediu desculpas a mim por transformar meu jantar de formatura em uma espécie de palco para suas próprias decisões. Aceitei os pedidos de desculpas pelo que eles eram, reconhecimento do que havia acontecido. Mas não os tratei como um passe de volta ao mesmo nível de acesso que minha família tinha sobre a minha vida antes. Hoje, Chloe e eu mantemos uma distância educada. Não comemoro as perdas dela. Também não houve aquele momento perfeito em que ela simplesmente se tornou uma pessoa diferente porque as consequências finalmente ficaram dolorosas demais. Ela ainda acredita que nossos pais foram os responsáveis por criar a competição entre nós. E, em parte, ela está certa. Ela ainda diz que tinha medo de se tornar invisível dentro da própria família. Eu acredito nisso também. O que mudou foi outra coisa: o medo dela deixou de lhe dar poder sobre o meu futuro. Posso compreender a ferida que existia por trás das atitudes dela sem oferecer a mim mesma como alvo para que essa ferida continue me machucando. E o maior alívio não veio de vê-la chorando ou de assistir portas se fecharem diante dela. Foi perceber que ela não tinha mais o poder de contar a minha história antes que eu sequer entrasse na sala. Minha família aprendeu a perguntar diretamente a mim, em vez de consultar Chloe. Universidades e empresas passaram a ter meus contatos pessoais e profissionais, sem intermediários da família. Minhas conquistas finalmente podiam existir por conta própria, sem passar pelas mãos de alguém que media meu sucesso comparando-o ao próprio valor. A Northridge continuou sendo uma perda real. E eu me recusei a transformar aquilo em uma lição açucarada sobre como tudo acontece por uma razão. Algumas coisas simplesmente são injustas. Algumas oportunidades realmente são perdidas.
O importante, para mim, foi finalmente recuperar o direito de decidir o que aconteceria com o que ainda restava do meu futuro. Alguns danos não deixam de existir só porque conseguimos sobreviver a eles. Mas atravessar tudo aquilo me ensinou uma coisa muito clara: o amor dentro de uma família não deveria exigir que você abrisse mão da sua voz, das suas oportunidades ou do direito de escolher o próprio caminho. Cuidar do seu futuro não é egoísmo. Em certas situações, estabelecer limites é justamente o que permite que uma relação continue existindo sem que todos precisem fingir que controle é sinônimo de cuidado. Se você estivesse no meu lugar, depois de recuperar o controle sobre a própria história, manteria essa distância para sempre? Ou daria uma última oportunidade? E, se decidisse abrir essa porta novamente, qual seria a condição que você exigiria antes de deixar alguém entrar? Agradecemos a todos que acompanharam a história até os últimos minutos. Esta narrativa é fictícia e foi criada exclusivamente para entretenimento, reflexão e dramatização. Esperamos que ela deixe uma mensagem importante: quando alguém só consegue amar a versão de você que aceita tudo em silêncio, talvez essa pessoa não esteja amando você por completo. Amor de verdade não exige que você desapareça para agradar alguém. Ele respeita sua voz, seus limites, suas escolhas e o tempo necessário para você se reconstruir.